Aleluias. Fala conosco, Deus querido, nesta noite. Fala conosco, Deus amado, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, nesta noite. Oh, aleluias, tudo que nós queremos, Senhor, e tudo que nós precisamos é ouvir a Tua voz. Então abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos ouvidos e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória ao Teu nome, Senhor. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Oh Jesus, todo poder, todo domínio e toda majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo querido. Seja bem-vindo, Espírito Santo amado. Vem sobre nós nesta noite, papai. Desce um pouquinho. Vem sobre nós, Espírito Santo. Fala conosco, Deus. Fala conosco. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar não for. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Vem Deus, dele vem o sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. Fica à vontade, Espírito Santo querido. Vem sobre nós nesta noite, papai. Paz, evangelista Elisa. Paz, Cíntia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado for, oh, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo querido. Seja bem-vindo, Espírito Santo amado. Nós te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos. Tu és digno de toda honra, Senhor. Tu és digno de toda glória. Tu és digno de todo louvor. Tu és digno de todo poder. Tu és digno de todo domínio. Tu és digno de majestade, digno de honra, digno de glória. Louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome, Paizinho. Acho que houver sempre será Deus, se Deus fizer. Oh, Tu és Deus acima de tudo. Tu és Deus acima de todos, Senhor. Tu és Deus, Tu és Deus. Aleluia. Louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Deus querido, vem sobre nós, Deus amado. Fica à vontade no nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Santo, 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 santo és Tu, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem nesta noite sobre nós, Senhor. Tu és Deus, acima de tudo, acima de todos. Tu és Deus, Tu és Senhor. Tu és santo, justo, fiel, poderoso, majestoso, maravilhoso é o Senhor. Aleluia, a Ti toda a honra, Paizinho, a Ti toda a glória, todo domínio, todo poder e majestade. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos, Santo Espírito de Deus. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Oh, glória, glória, louvado seja o nome do nosso Deus. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmã Eliana, Deus abençoe, evangelista Elisa, Cíntia, cada vida que já está e cada um daqueles que também irão adentrar, a irmã Maria da Paz que está aqui comigo no telefone, pastora Tânia que está aqui hoje,
ao vivo e a cores. Glória a Deus e aleluia. Júlia, minha bênção. Deus, Ele está conosco, Ele já se faz presente no nosso meio. E eu creio que poderosamente o Senhor vai falar conosco nesta noite. Amém? Aqueles que vão entrar, também eu creio que o Senhor vai falar poderosamente. Aqueles que vão ouvir depois, certamente o Senhor irá falar também, porque a palavra do Senhor, ela não é lançada, ela não volta vazia, ela não é lançada em vão. Amém? A palavra do Senhor, ela surte o efeito para o qual ela é enviada, ainda que nós não entendamos, ainda que não seja da maneira que a gente espera, ainda que não seja da forma que a gente queira, ainda que não seja no tempo que nós gostaríamos, mas Deus, Ele sabe exatamente o que Ele faz. Ele sabe exatamente o que Ele faz, amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, agradecer pelo privilégio que Ele nos deu de poder estar aqui hoje, agradecer pelo dom da vida que neste dia, nesta manhã, mais uma vez nos alcançou. Agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, pelo zelo e pelo cuidado que Ele tem tido para conosco. Nós temos motivo sim para agradecer a Deus. Nós temos motivo sim para glorificar o Senhor, independente das coisas más, independente dos dias difíceis, independente das provações, independente das lutas, ó Deus, independente das dificuldades que temos enfrentado nos nossos dias. Nós temos sim, Paizinho, motivos para te agradecer, pois como nós começamos nesta noite, Tu és Deus acima de tudo e Tu és Deus acima de todos. Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus bom, Deus justo, Deus fiel, Deus maravilhoso. Nos reunimos em Teu nome aqui neste lugar, Paizinho, nesta noite que o Senhor preparou para nós, e iniciamos este culto te exaltando, iniciamos este culto te glorificando, te bendizendo, te adorando, pois Tu és justo, Tu és bom, Tu és digno, Tu és fiel, Tu és poderoso. Paizinho, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado para conosco, pelo dom da vida. Obrigada, Papai, porque tem olhado para nós, porque tem cuidado de nós. Obrigada pelos livramentos, obrigada pelo escape e até mesmo, Deus, pelas provações, até mesmo pelas lutas, pelas dificuldades. Nós te glorificamos porque tem aumentado a nossa fé, tem nos aproximado de Ti, tem provado a nossa fé, Senhor. Fala conosco nesta noite de forma grandiosa, fala conosco nesta noite de forma poderosa. Abre os nossos ouvidos, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abra cada coração, para que a Tua palavra ela venha alcançar-nos, Paizinho, para que a Tua palavra ela venha frutificar em nós, para que a Tua palavra venha exercer em nós aquilo que o Senhor quer. Que em nome de Jesus toda a paralisia do inferno, todo impedimento caia por terra no nome de Jesus, que cada lar aqui representado seja alcançado pelo poder do Senhor, que cada vida que vai entrar no decorrer da ministração, e cada um daqueles que vão ouvir depois, Paizinho, em nome de Jesus, que sejam alcançadas e que sejam abençoadas. Que em nome de Jesus o Senhor nesta noite venha falar, que seja a Tua voz audível através da minha vida, Pai, e que o Teu nome acima de todas as coisas seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia no Salmo de número 90. Salmo de número 90. Oh, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Salmo de número 90. Nós vamos ver o verso de número 2. Amém? Salmo de número 90, no verso de número 2. Salmo de Moisés. Glória a Deus. Salmo 90, verso 2, diz assim: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Oh, glória! Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Glória a Deus. Aleluias. Nós vemos o nosso irmão Moisés compondo este salmo. E este salmo ele já é intitulado, o título dele já é a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, a eternidade de Deus. E ali, quando o Senhor ele colocou a palavra ao meu coração, ele justamente chamou a atenção para o fato de quem ele era.
Desde quando ele existia, o que ele pode, o que ele é capaz de fazer. Porque nós temos vivido situações nos últimos tempos muito mais fortes, que levam algumas pessoas até a duvidarem da existência de Deus e até a se questionar se Deus realmente existe, o porquê disso, o porquê daquilo. E muitas pessoas não têm entendido e não têm compreendido, ainda mais nos últimos tempos, os porquês das coisas. E ali é tão mais fácil você remeter a onde está Deus, cadê Deus? Será que Deus existe? Se ele existe, por que ele não fez isso? Se ele existe, por que ele não faz aquilo? Se ele existe, por que ele permitiu aquilo outro? E aí nesta última semana nós tivemos aí o falecimento da nossa irmã em Cristo, da Fabiana Anastácio. Inclusive na quarta-feira nós apresentamos a vida dela em oração. E assim como ela, muitas outras pessoas vieram a óbito com o Covid. E inclusive irmãos em Cristo que talvez você e eu nem conheçamos, e por não serem conhecidos, famosos, não estarem aí na mídia, a gente nem sabe. Mas que foram a óbito e famílias enterraram entes queridos, também conhecedores da palavra, servos fiéis e tementes a Deus. E nós vemos, eu até conversava com a evangelista Elisa, e ela estava literalmente chateada, indignada com alguns comentários que provavelmente todos vocês viram, acerca da morte da Fabiana, né? E alguns comentários diziam assim: os crentes, ela orou pouco, os crentes estão orando pouco. Ou então, se ela era serva de Deus, por que Deus não curou? E já que ela morreu, por que Deus não ressuscita? E coisas daí para pior, que a maioria de vocês viu. E aí o Senhor colocou no meu coração hoje essa palavra, uma palavra gloriosa, justamente para nos fazer entender que independente do que acontece, independente do que aconteceu, independente do que vem acontecer nas nossas vidas ou na vida daqueles que não conhecem e não temem a Deus, Ele é Deus e acabou. Ele não vai deixar de ser Deus, ele não vai ser menos poderoso, ele não vai ser menos glorioso se porventura alguém duvidar da sua existência, da sua majestade, se alguém duvidar da sua justiça e de que ele realmente é amor, e ele não vai ser menos Deus se alguém questioná-lo acerca dos acontecimentos e dos fatos. Em suma, de forma bem resumida, Deus foi, Deus é e Deus sempre será sendo Deus, independente de qualquer coisa. E o benefício de tudo isso não está em Deus, mas o benefício de tudo isso está naquela que, independente de qualquer situação, continua crendo, continua confiando e continua buscando a este Deus. Amém? Aqui nós vemos no Salmo de número 90, verso 2, texto base dessa mensagem, o nosso irmão Moisés dizendo assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, ó glória, de eternidade a eternidade tu és Deus. Nós vemos o nosso irmão Moisés declarando que antes que acontecesse, antes que se formasse, antes que existisse qualquer coisa que você e eu conhecemos hoje, e até mesmo antes que você e eu viéssemos a existir, Deus já era, Deus já existia. E justamente pelo poder das mãos do Senhor, pelo poder da sua palavra do haja, pelo poder que está em Deus, pelo poder que é Deus, é que você e eu estamos aqui. Porque se não for a este Deus que muitos duvidam que existem e muitos questionam, você e eu não estaríamos aqui, nem eles. Se não fosse esse Deus que as pessoas duvidam que exista e até questionam acerca do seu poder, da sua glória, da sua majestade, nenhum de nós existiria. Nada do que foi feito teria sido feito. Então, independente deles acreditarem ou não, o fato de nós existirmos hoje simplesmente é porque Deus existe e porque a Ele agradou formar o homem, formar a mulher. Amém? Nós vemos aqui no versículo de número 4, em João, capítulo de número 1. Vá lá comigo no Evangelho de João, capítulo de número 1. Olha só o que o evangelista João escreveu. João, capítulo de número 1.
João capítulo 1, verso 1 em diante. Diz assim, E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Nós não estamos aqui para discutir se Deus existe ou não existe, até porque a própria ciência já provou a existência de um ser superior. Passamos dessa fase, amém? Hoje você e eu não precisamos mais provar para ninguém que Deus existe. Hoje você e eu já não precisamos mais discutir com ninguém acerca da existência de Deus, porque até a ciência, os maiores cientistas, conhecedores aí da cultura da ciência carnal, da lógica, provou e afirmou que existe um ser superior, que existe uma força maior, em suma, que existe um Deus. Então que você e eu precisamos provar isso para alguém? Não precisamos provar isso para ninguém. Deus era, Deus é e Deus sempre será sendo Deus. E aqui nós vemos o evangelista João afirmando de novo que desde o princípio, desde o início das coisas, Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo para nos salvar, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, sim, por mim e por você, ele já existia, ele estava com Deus e ele era Deus. E a palavra do Senhor, no versículo de número 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e nada do que foi feito se fez. Então, quando nós estávamos aqui no início do culto, e eu disse sim, oração, que nós temos motivo sim para agradecer a Deus, porque tem pessoas que acham que para agradecer a Deus precisa receber um milagre. Tem gente que acha que para agradecer a Deus precisa ser abençoado. Só o fato de você e eu despertarmos pela manhã é motivo de dar graças a Deus. Porque como a nossa irmã Fabiana Anastácia, entre tantos outros, não tiveram o privilégio de despertar nesta manhã, mas você e eu tivemos. Então, em nome de Jesus, nós temos que ser gratos, nós temos que agradecer, entrar na presença do nosso Senhor com ação de graças, independente do que esteja acontecendo. Porque se Ele não existir, se por intermédio dele as coisas não viessem a acontecer, você e eu não estaríamos aqui, amém? E nós vemos o nosso irmão João afirmando: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque criaste céus. Obrigada, Senhor, porque criaste terra, mar e tudo que neles há. Obrigada, Senhor, porque nos formaste. Obrigada, Senhor, porque tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, tem nos dado livramentos. E obrigada até mesmo, Senhor, pelas provações, porque a provação nos leva para mais perto de Deus, ainda que seja para um final onde a nossa vida seja acabada carnalmente. Mas aquele que crê no Senhor, e nós vamos ver isso, aquele que confia neste Deus, que acredita nesse Deus, que adora esse Deus, que glorifica esse Deus, sabe, entende que o final da vida carnal não significa que acabou, pelo contrário, é o início de uma eternidade ao lado do Senhor. Aleluia, aleluia. E aí nós vemos aqui no livro do Êxodo, lá no início da Bíblia, Êxodo capítulo de número 3, glória a Deus. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 14, diz assim, E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Veja que Moisés, quando teve um encontro com Deus, Moisés não conhecia Deus ainda, amém? Aí a palavra do Senhor diz que chegou o tempo de Deus se levantar para trazer o escape, para trazer o livramento para o seu povo que estava aprisionado, que estava cativo, que estava sendo oprimido ali na terra do Egito. Aí a palavra do Senhor diz que quando Deus se apresentou a Moisés, versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Como você se chama? Que lhes direi? Aí disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. De forma resumida, Moisés, você não precisa ficar dando justificativas de quem eu seja. Você não precisa ficar explicando, você não precisa ficar detalhando, simplesmente diga:
Ele, Deus, eu sou o que sou. Sabe por quê, meu amado? Porque a Deus importa que nele nós creiamos ou não. Lá em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 38, de forma bem resumida, diz o seguinte: o justo viverá pela fé. Simplesmente isso. O justo viverá pela fé. Deus, ele se importa apenas que as pessoas creiam nele ou não. Ou você crê em Deus ou você não crê. Ou você acredita em Deus ou você não acredita. E consequentemente, ou você confia em Deus ou você não confia. E a partir do momento que você diz que crê, a partir do momento que você diz que acredita, a partir do momento que você diz que confia, você tem que entender como está lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, aliás, lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8. Vamos ver isso? Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a partir do momento que alguém diz que crê em Deus, a partir do momento que alguém diz que confia em Deus, a partir do momento que alguém diz que acredita em Deus, que tem fé, simplesmente elas passam a andar na forma do Senhor, elas passam a acreditar na palavra do Senhor e elas entendem que ainda que seja um momento de tribulação, que ainda que seja um momento de adversidade, que ainda que seja um momento de dificuldade e ainda que seja inclusive um momento de morte, de sepultura, todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pastora, mesmo a morte, todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que temem ao Senhor, independente do que seja. A partir do momento que a fé, e o justo vive pela fé, ele entende que tudo está no controle das mãos do Senhor. Quer seja bom, quer não seja tão bom assim. Se for bom, glória a Deus e aleluia, todo mundo quer. Não é isso que a gente quer? Bênção, alegria, boas notícias. E eu profetizo que você viverá cada coisa dessa na sua vida. Você viverá o tempo da bênção, você viverá o tempo das boas notícias, você viverá o tempo da alegria, como está lá em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Vai haver o tempo de sorrir na tua vida, vai haver o tempo de colheita, vai haver o tempo de abraçar, o tempo de amar. Você e eu vamos viver isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas se for o tempo de chorar, se for o tempo de morrer e não o tempo de nascer, se for o tempo de se afastar, se for o tempo de chorar, ainda que de angústia, ainda que de dor, nós vamos passar por isso. Mas a diferença é que nós vamos passar por isso aos pés do Senhor, sendo consolados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E por mais que pese, por mais que doa, mesmo se a notícia, mesmo se o ocorrido for morte física, e se a Deus não aprover ressuscitar, porque se Ele quiser, Ele pode. Ele já provou que Ele pode. Ele ressuscitou os antigos, Ele me ressuscitou e ressuscitou outras vidas que têm dado testemunho. Se Ele quiser ressuscitar morto, Ele ressuscita. Mas se Ele não quiser, Ele não ressuscita e acabou. E nem por isso Ele vai deixar de ser Deus ou vai ser menos poderoso. Se Ele quiser reverter o quadro, Ele reverte. Se Ele não quiser, glória a Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E a mim e a você que cremos no Senhor, que confiamos no Senhor, importa entender que tudo contribui para o nosso bem. Aleluia. Nós vamos vencer? Vamos. Só que sabe o que acontece? As pessoas que não têm um relacionamento com Deus, as pessoas que não têm uma intimidade com Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, entendem que vitória é simplesmente quando elas conquistam e quando as coisas dão todas certas do jeito que elas querem.
Não é isso vencer. A vitória do cristão, a maior vitória do cristão é passar por essa terra permanecendo nos caminhos do Senhor, porque não é fácil seguir a Deus, nós já falamos disso. A maior vitória para um servo, a maior vitória para uma serva de Deus, não é a casa, não é o carro, não são as bênçãos materiais, não é a conta no banco. A maior vitória para um servo de Deus, para uma serva de Deus, é a salvação que foi comprada pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. A maior vitória para um servo, a maior vitória para uma serva de Deus é saber que mesmo no dia que de nós for tirado o fôlego da vida, nós vamos passar ainda uma eternidade de glória ao lado do Senhor, vivendo em ruas de ouro, mar de cristal. A maior vitória para um servo, para uma serva de Deus, é o que vem depois, é o que está no porvir. Esta é a maior bênção, esta é a maior vitória de todas, é viver eternamente andando do lado do Senhor, vendo o Senhor face a face. Esta é a maior vitória e eles não entendem. E às vezes talvez até você não entenda. É óbvio que a gente quer vencer nessa terra. E meu querido, minha querida, a palavra do Senhor, ela me garante que nós vamos comer e beber do melhor desta terra. Nós vamos. Mas as coisas não são nem do nosso jeito e nem no nosso tempo. Um exemplo, o nosso irmão Moisés. Veja comigo, Gênesis, capítulo de número... Deixa eu só localizar aqui. Êxodo, capítulo de número 20. Quero que você vá comigo lá em Êxodo, capítulo 20. Veja o que está escrito no versículo de número 11, amém? Livro do Êxodo, capítulo 20. Aleluias. Glória a Deus. Não é aqui não, peraí. Anotei errado, mas daqui a pouco eu acho que falo para você. A palavra do Senhor, ela nos fala, o texto que eu estou procurando, eu só anotei o capítulo errado, já eu confirmo e eu te falo. Ela nos fala que Deus deu uma ordem a Moisés. Deus falou para Moisés assim: ô Moisés, você vai falar para a pedra e a pedra vai dar água de beber para vocês. Foi naquela ocasião onde o povo de Deus ainda estava no meio do deserto, e no meio do deserto eles estavam com sede, amém? Aí Moisés chegou diante do Senhor e falou: Deus, esse povo está reclamando, só reclama, quer água. E Moisés estava estressado, porque ele como carne, ele como homem, por mais que fosse um homem de Deus, ele estava estressado. Aí a palavra do Senhor nos fala que Deus falou para Moisés assim: Moisés, fala para a rocha dar água para eles beberem, dá água para vocês beberem. Aí a palavra do Senhor nos conta que ao invés de Moisés fazer o que Deus mandou e falar para a rocha dar água para beber, Moisés feriu a pedra com seu cajado. E ali Deus, ele chamou a atenção de Moisés depois, chamou Moisés no particular e falou para Moisés assim: Moisés, eu falei para você falar com a rocha, não para você ferir a rocha. Porque você me desobedeceu, você vai ver a terra e você não vai entrar. E aí a gente entende uma coisa. Moisés foi homem de Deus. Moisés andou com Deus. Moisés fez a vontade de Deus. Mas Moisés, em algum dado momento, desobedeceu ao Senhor e por aquela razão, ele não entrou na terra prometida. Mas isso não significa que ele não tenha sido abençoado, pelo contrário. Moisés, enquanto andou com Deus, ele foi extremamente abençoado. Deus o levantou como líder. Deus começou desde pequenininho, salvando a sua vida, trazendo livramento, porque era para Moisés ter sido assassinado já no nascimento pela parteira. E ali Moisés cresceu, e não cresceu como um qualquer, ele cresceu criado no palácio de Faraó. Achou? Números 11. Números 11? Números 11, qual versículo? Números 11. Números 20 e 11. Números 20 e 11. Isso. Pastora Tânia achou aqui. Números, eu anotei o
o texto errado. Era, ao invés de Êxodo 20:11, Números 20:11. Cadê? Só para eu ler, para não ficar nas minhas palavras. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Ali Moisés, ele tocou e ele feriu as águas de uma forma, feriu a rocha de uma forma que não agradou ao Senhor, porque Deus disse: fala com a rocha, e Moisés foi lá e feriu a rocha. Moisés desobedeceu, e ali Deus falou para ele: ó, não vai entrar na terra, vai ver, mas não vai entrar. Mas como eu estava dizendo para você, o fato de Moisés ter visto a terra prometida e Deus não ter permitido que ele entrasse, primeiro, não fez de Moisés um homem menos abençoado, e segundo, não foi motivo para que Moisés se rebelasse contra o Senhor. Sabe por quê? Primeiro, porque Moisés reconheceu que Deus havia sido com ele até ali. Primeiro, porque Moisés entendeu que Deus sempre foi na vida dele. Como eu disse para você, era para Moisés ter sido assassinado no seu nascimento pela parteira. Era para Moisés ter morrido enquanto ele descia as águas do rio. Era para Moisés estar afundando, mas ele foi achado pela filha de Faraó e cresceu comendo e vivendo do bom e do melhor. Moisés foi eleito por Deus para resgatar o seu povo e para fazer história. A Moisés foi dada a unção, poder e autoridade de forma sobrenatural. Moisés falava com Deus. Minha amada, meu amado, diz a palavra do Senhor que Moisés foi o único, depois de Adão e Eva, que viram a glória de Deus, que viu a glória de Deus. Moisés conseguiu levar uma nação e um povo a tomar posse da terra. Através da vida de Moisés, Deus deu água no meio do deserto. Através da vida de Moisés, Deus operou sinais, prodígios e maravilhas sobrenaturais. Através da vida de Moisés, Deus operou um milagre e abriu o mar. E tantas outras coisas Deus fez. Só que a palavra do Senhor, e eu quero que você veja isso comigo lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, e é muito forte isso. Gênesis capítulo de número 6, olha o que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, amém? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Lá, na época de Adão e Eva, nós vimos outro dia, e ali você pode ver em Gênesis 3:38, volta aqui comigo, nós vamos ver só este versículo para você entender o contexto. Gênesis 3:38 diz assim, ó. 3:8, perdão. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Veja que depois que o homem e a mulher pecaram contra Deus e Deus se apresentou para eles, desceu como ele fazia todos os dias, para falar com o homem, para falar com a mulher na viração do dia. Olha o privilégio que o homem e a mulher tinham. Olha o privilégio, Deus descia do seu trono de glória todos os dias para andar lado a lado com o homem e com a mulher. Aí o homem e a mulher, que tinham de tudo, comiam de tudo, eram donos da terra, não precisavam se esforçar, tinham uma vida eterna, não havia morte, não havia doença, não havia choro, não havia ranger de dentes. Preferiram pecar contra Deus, e ali eles foram expulsos do jardim do Éden. E o pecado do homem trouxe ao homem a possibilidade sim de morrer. O pecado do homem trouxe ao homem a condição dele ficar doente e dele em determinado momento da vida vir a falecer. Isso é natural. Por mais que seja difícil aceitar, por mais que doa,
Acontece. Nós todos estamos sujeitos a isso. Nós todos um dia vamos passar por isso. Só não aqueles que forem arrebatados em glória. Se ao Senhor aprover vir antes que isso aconteça conosco, amém. Mas se não, desculpa se eu estou sendo fria, todos nós vamos morrer. Eu quase fui, e voltei porque Deus assim quis, mas eu quase fui. Eu falei para você esses dias, minha família já estava preparando o velório. A morte é natural. A palavra do Senhor diz que o homem, sim, no começo viveu muitos anos. Aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 27, por exemplo, todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Metusalém foi o homem que mais viveu. 969 anos, mas depois de 969 anos ele morreu. Aí a palavra do Senhor aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Depois que a iniquidade começou a aumentar, depois que o pecado começou a crescer, depois que os homens começaram a praticar aquilo que era mal, muito maior ainda do que já faziam aos olhos do Senhor, Deus disse que o homem não ia viver mais tanto tempo não. E ainda deu bastante, deu até 120 anos para o homem viver. Então talvez, e assim como você e eu já vimos, né, existam aí senhores e senhoras de para mais de 100 anos. Mas entenda, todos nós um dia vamos morrer. Então o fato de ter morrido, seja de Covid, seja de qualquer outra coisa, seja pequeno, seja jovem, seja adulto, seja senhor, não importa. Se aconteceu, era o momento, era o tempo, ainda que da pior maneira possível, não era para ser assim. As coisas só estão da forma que estão, o mundo só está da maneira que está, porque o homem é pecador, porque o homem não reconhece Deus como sendo seu Senhor e Salvador, porque o homem, ao invés de glorificar ao Senhor, porque o homem, ao invés de se arrepender dos seus pecados quando se deparam com uma situação de calamidade, ao invés de se arrepender e procurar se consertar, preferem entrar em rede social e ficar tirando sarro, fazendo chacota, ficar falando da vida do outro. Escuta, a responsabilidade não é de Deus, nós já falamos disso. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua. Só que tem uma diferença. Tem uma diferença para aquele, para aquela que crê, que confia no Senhor, ainda que no momento da morte, oh aleluias, por mais difícil que seja, nós não estamos sós. E por mais que seja o fim para alguns, para o servo de Deus, a morte é apenas o começo de uma eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vimos lá em Salmos 90, verso de número 2, esse mesmo Moisés, que viu a terra, que viu a bênção, que viu a promessa e não entrou, porque o Senhor o recolheu antes, declarando, e eu quero ler com você de novo, que antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Meu amado, minha amada, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ainda que por mais difícil que esteja a situação, Ele é Deus. Ainda que as coisas não estejam da forma que nós queremos, Ele é Deus. Ainda que as coisas não aconteçam no tempo que nós esperamos, Ele é Deus. E sortudo é aquele que nele crê, sortudo é aquele que nele confiar, porque ainda que venha descer à sepultura, tem a promessa de uma eternidade em glória, aleluia. Bem-aventurado aqueles que não viram, porém creram, diz a palavra do Senhor. Mais do que feliz é aquele que não viu, mas creu. E com isso nós entendemos o seguinte: Deus sempre existiu. Deus existe e Ele sempre existirá. Independente se acreditam ou não acreditam, se questionam ou não questionam, Deus é e sempre será Deus. Oh, aleluias. E não precisamos, como eu disse, provar, já foi provado por A mais B. Adão andou com Deus, face a face ele conversava com o Senhor. Aí nós vemos tantos homens, nós vemos o irmão Moisés andando com Deus.
Nós vemos Abraão andando com Deus e falando com Deus, e Deus agindo de forma gloriosa na vida desses homens. Nós falamos aqui de Noé. Eu quero que você veja comigo algo que o Senhor chamou a minha atenção. Vai lá de novo em Gênesis, capítulo de número 6. Olha só o que o Senhor fala acerca do Noé. Isso aqui é interessante, nós temos que usar como exemplo para nós também. Gênesis capítulo 6, diz a palavra do Senhor. Eu só vou ler um pouquinho antes para você ver o contexto, tá? Gênesis capítulo de número 6 diz assim o versículo 1 em diante, como nós lemos há pouco. Como se foram multiplicando os homens na terra, conforme os homens foram aumentando, se multiplicando, lhes nasceram filhos e filhas. E vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Prostituição começou a crescer de uma forma assombrosa. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, ou seja, eu não estarei para sempre com os homens. Não estarei para sempre com os homens, pois este é carnal. Ou seja, o homem carnal não é digno de ter o Espírito de Deus, amém? Pastor, o que é o homem carnal? O homem carnal é aquele que vive pela carne, que só faz as coisas da carne e que age pela carne. A palavra do Senhor diz que nós temos que matar a nossa carne e fazer prevalecer o nosso espírito, amém? Nós temos que matar as obras da carne e fazer prevalecer em nós o fruto do Espírito. E aí continuando diz assim, verso 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. E aí nós vemos aqui no verso de número 9, no versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que eu quero dizer para você e por que eu fiz questão de chamar a sua atenção. Ainda que este mundo esteja podre, ainda que nós estejamos rodeados de pessoas sem fé, de pessoas mentirosas, de pessoas que não respeitam a vida, de pessoas que não respeitam o próximo, de pessoas que estejam pouco se importando com o que está acontecendo com os outros. Ainda que nós estejamos vivendo num mundo que realmente está se entregando a adultério, prostituição, a pecados. Ainda que nós estejamos vivendo neste mundo e que os nossos contemporâneos, assim como esses, literalmente desgraçados, porque não tem a graça do Senhor, que pegam uma situação de morte, num momento de dificuldade, de pesar, e não apenas para a vida da família, da Fabiana Anastácio, por exemplo, mas pegam uma situação que tem matado tantas pessoas, que tem afligido tantos, ao invés de se compadecerem e de colocarem a mão, da forma que a gente diz, na sua consciência, né? Até porque estamos todos sujeitos a isso? Não. Estão entregues às obras da carne. Apesar de tudo isso, é possível viver em santidade. Apesar de tudo isso, é possível viver de forma íntegra. Ainda que nós estejamos vivendo numa terra corrompida, é possível nós vivermos andando com Deus. É possível, minha amada, é possível, meu amado, você viver andando sim com Deus e fazer a diferença nesta terra. E a palavra do Senhor diz que quando Deus se desagradou daqueles homens, que quando Deus se desagradou da atitude daquele povo, Deus ele determinou que iria destruir a todos, menos a Moisés. Os crentes, como alguns disseram e eu vi aí também nas mensagens, ou como muita gente gosta de dizer, não é que os crentes sejam superiores e não é que os crentes sejam melhores do que ninguém, até porque a palavra do Senhor diz que para ser grande nós temos que descer, nós temos que ser o menor. Nós temos que ser o menor, nós temos que ser servo. Não é que sejamos melhor do que ninguém, não é que sejamos superiores a ninguém, ou como eu vi em uma das mensagens, não é que os crentes sejam blindados. A diferença é que os cristãos, e não é nem crente, porque crente até o diabo é, porque o diabo crê em Deus e estremece na presença dele, estremece quando ouve falar o nome dele.
E é interessante que Satanás tem mais temor a Deus do que muito incircunciso filisteu, que se não se converter e não se arrepender, está destinado junto com o adversário ao lago de enxofre e de fogo. A diferença na minha e na tua vida, que somos mulheres e homens de Deus, é que nós temos um Deus que advoga a nossa causa, que luta por nós e que mesmo no momento da nossa morte nos permite passar por isso, sim, porque faz parte da vida. Nós não somos diferentes só porque cremos em Deus, mas a principal diferença de todas é que nós temos a promessa de uma vida eterna, de salvação em Cristo. E enquanto vivemos nesta terra, se o nosso Deus quiser, nos livra assim. Se o nosso Deus quiser, nos abençoa assim. Assim como foi com Noé. Deus resolveu, queria destruir todos, menos a Noé. Noé não foi destruído com aqueles que estavam com ele, porque Noé era servo de Deus, porque Noé cria em Deus. Mas isso não significa que Noé viveu para sempre, da forma carnal. Noé morreu ou não morreu um dia? Morreu. Ainda que eu não tenha sido enterrada, descido à sepultura, quando eu passei pela situação que eu passei ali em 2018, vai chegar o dia que eu vou morrer. E se o Senhor não quiser voltar para buscar a igreja e me levar em glória, eu vou morrer. Eu sei disso. Por mais que a gente não entenda e muitas vezes não aceite, não queira perguntar se eu quero morrer, eu vou falar para você que eu não quero. Mas que vai acontecer, vai. Mas eu vou dizer uma coisa para você, pela experiência que eu passei com Deus e pela paz que eu senti com o Senhor, meu querido, minha querida, o morrer em Cristo é lucro. Morrer em Cristo é ganho. Morrer em Cristo é ganho. Veja lá o que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, veja o que está escrito lá na carta que ele escreveu a Timóteo. Oh, Deus maravilhoso. Segunda carta do apóstolo Paulo ao nosso irmão Timóteo, que também morreu, viu? Está nos esperando em glória. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Veja só o que diz a partir do versículo de número 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Timóteo, eu estou prestes a morrer. Timóteo, eu sei que daqui a pouco eu vou morrer. Mas Timóteo, versículo 7. Eu combati o bom combate e completei a carreira e guardei a minha fé. Ou seja, Timóteo, é chegado o tempo em que eu vou descer à sepultura. É chegado o tempo, Timóteo, em que eu vou ser tirado do meio de vós, porque isso faz parte, porque os nossos pais pecaram contra Deus, e a nós foi imputado que não viveríamos na forma carnal eternamente, até porque, como Deus disse lá em Gênesis, onde nós lemos, ele disse que o Espírito de Deus não estaria para sempre no meio do homem carnal. Então, se você e eu queremos viver eternamente com o Espírito de Deus, você e eu vamos ter que deixar este corpo carnal e viver num corpo glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Para viver eternamente com o Senhor, nós vamos ter que abrir mão desta carne que é podre. Nós vamos ter que abrir mão desta carne que nos separa do Senhor. Nós vamos ter que abrir mão deste corpo carnal, mas o Senhor, ele vai nos dar um corpo glorificado. O apóstolo Paulo estava dizendo assim para Timóteo: Timóteo, é chegado o tempo em que eu vou me libertar deste corpo carnal e vou ser ali levado para o Senhor, para o seio de Abraão. Timóteo, não tem problema, sabe por quê? Porque eu combati o bom combate. Eu vivi uma vida de guerreiro, de vencedor, de lutador. Eu vivi uma vida boa, eu vivi uma vida digna. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu cumpri os meus compromissos e as minhas responsabilidades. Escuta,
A nossa irmã Fabiana Anastácia faleceu, mas ela combateu o bom combate. O que ela tinha que fazer aqui, ela fez. Por isso que ela foi. Se ela ainda tivesse algo a mais a fazer nesta terra, Deus, independente da sua obesidade ou não, teria entrado com providência e teria ressuscitado. Mas Ele permitiu que ela fosse porque foi o tempo. Acabou. O que ela tinha que fazer, ela fez. Mas você e eu ainda estamos aqui. Então façamos aquilo que cabe a nós. Para que quando chegar o nosso dia, para que quando chegar a nossa hora, nós também possamos declarar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E porque eu combati o bom combate, Timóteo, porque eu guardei a fé, porque eu completei a carreira, versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, ó glória, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Aleluia! É privilégio morrer, mas morrer em Cristo. É privilégio morrer, mas morrer no Senhor. Porque vai chegar o dia, porque vai chegar a hora que nós seremos coroados pelo próprio Deus. Vai chegar o dia e vai chegar a hora em que Ele vai voltar. Ele vai dizer assim: vinde a mim. Pode entrar, filho, pode entrar, filha. Esta terra eterna está preparada para ti. Esses aí que estão falando, não falo só dos que postaram um bando de abobrinha. Eu falo de todos aqueles que questionam a existência e o senhorio e o poderio de Deus. Problema deles. Nós não estamos mais vivendo num tempo, nós não estamos mais vivendo no momento, nós não estamos mais vivendo na hora que nós temos que estar preocupados com o que dizem ou com o que deixam de dizer. Você e eu temos que estar preocupados com a nossa salvação. A palavra do Senhor diz, sabe o que? Lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma também, ela diz o seguinte: e no final cada um dará conta de si. Abra comigo aqui no Evangelho segundo Marcos. Nós já estamos terminando, já já nós vamos orar. Evangelho segundo Marcos. Olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo de número 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16. Aleluias. No versículo de número 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Hebreus 10:38, como nós falamos, diz: o justo vive pela fé. Quem crê e for batizado, glória a Deus, este será salvo. Agora, quem não crê, condenado. Ai, pastora, mas disseram, falaram. Meu querido, minha querida, tenha misericórdia, ore por eles, ore por elas. Sim, mas você precisa crer. Você precisa estar preocupado que você creia, que você acredite, que você confie, que você persevere, que você permaneça. Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 24, diz: quem perseverar até o fim receberá a coroa. É óbvio que eu quero que a minha casa toda vá para a glória comigo. É óbvio que eu quero que aqueles que eu conheço se convertam, se arrependam. Se fosse por mim, se fosse por você, toda a humanidade se converteria ao Senhor. Mas infelizmente nós sabemos que isso não vai acontecer. Infelizmente. Veja ainda lá em João. Oh, glória. João, capítulo de número 16, olha o que diz a partir do versículo de número 7, amém? João, capítulo 16, versículo 7 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Amém? Da justiça, porque vou para o meu Pai.
e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então veja, o Senhor Jesus, quando estava prestes a passar pelo seu momento de tribulação aqui na terra, onde ali ele seria morto, onde ali ele seria levado, sofreria e seria colocado no madeiro, porque ele autorizaria isso. A palavra do Senhor diz que ninguém tirou a vida dele, ele por si só, ele mesmo escolheu a entregar para que você e eu tivéssemos hoje vida e vida com abundância. Jesus, ele reuniu os seus discípulos e ele disse exatamente isso: olha, é chegado o tempo e é necessário que eu vá para o meu Pai. Até porque Jesus sabia que no corpo carnal dele, ele não poderia viver ao lado do Espírito. Ele teria que abrir mão desse corpo carnal, que morreu sim, depois ressuscitou e subiu em glória, mas aquele corpo terreno, aquele corpo carnal, que carregou um bando de pecado na cruz, aquele não mais. E ali Jesus, ele falou o seguinte: é necessário que eu vá para que o Espírito venha. E o Espírito precisa vir para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, meu amado, então, minha amada, quem convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. Você e eu temos a responsabilidade de anunciar a palavra. Você e eu temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo. Mas quem vai convencer o homem, quem vai convencer a mulher é o Espírito do Senhor, amém? É o Espírito do Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Olha o que Jesus ele fala ali. Marcos capítulo de número 6. Evangelho segundo Marcos capítulo 6. Olha o que diz a partir do versículo de número 7. Marcos 6, 7 diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Versículo 10. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem e nem ouvirem a palavra, ao sair-lhes daí, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Resumindo, a sua responsabilidade, discípulo, discípula, como cristão, como filho de Deus, como serva do Senhor, é anunciar o Evangelho, é dar testemunho, porque também não adianta falar de Jesus da boca para fora e cometer atitudes que envergonham o nome do Senhor. O verdadeiro testemunho não é aquele que sai da boca, até porque muitas das vezes Jesus deu testemunho calado, inclusive quando ele estava naquela cruz. Não é com a sua boca que você tem que falar apenas, é com a tua atitude, é com a tua vida. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é diferente. Você e eu temos sim a responsabilidade como discípulos do Senhor de anunciar o Evangelho de Cristo. Mas quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito. Se eles crerem, glória a Deus. E se não crerem, pastora, levanta, sacode a poeira do teu pé e vai adiante, cuidar da tua vida. Crê no Senhor você, confia no Senhor você, busca o Senhor você, porque no dia que Ele voltar, seja para você ou seja para todos nós, não é o outro que vai garantir a tua salvação, mas é a tua fé, é a tua confiança e a tua fidelidade no Senhor. Amém? Chega, nós não estamos mais vivendo naquele tempo onde nós tínhamos que tentar abrir a cabeça do irmão e jogar o Evangelho lá dentro. Foi-se essa época. Quem me conheceu alguns anos atrás, lembra que eu era mais paciente para algumas coisas, que eu falava de forma mais mansa para algumas coisas. Hoje em dia não mais assim. Sabe por quê? Primeiro, porque tudo tem limite, amém? E segundo, porque é chegado o tempo, é chegada a hora de nós verdadeiramente mostrarmos quem é servo e quem não é. É chegado o tempo de entender quem quer e quem não quer.
Aquele que quiser do Senhor, aquele que confiar no Senhor, aquele que servir ao Senhor, aquele que independente de qualquer coisa permanecer firme no Senhor, tem uma coroa de glória garantida. Tem uma vida eterna garantida. E tem a possibilidade sim, se Deus quiser, nessa terra de viver grandes milagres. Mas quer saber, meu irmão? Se Deus não quiser, Ele não vai fazer e acabou. Se Deus não quiser fazer, Ele não faz e ponto. Mas isso não significa que Ele não é Deus. E também não significa que Ele não te ame. Se Ele não quiser dar o que você está pedindo, dá glória, porque Ele sabe o que é melhor para você. Se Ele não quiser fazer do jeito que você está imaginando, dá glória, porque Ele sabe qual é o melhor para você. Se chegar para você em algum dado momento a notícia que eu faleci, dá glória, porque eu combati o bom combate, guardei a fé, e ao Senhor aprove assim me recolher. Glória a Deus, glória a Deus. Permaneçamos crendo e confiando no Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate, guardei a fé. E agora é chegado o tempo de receber a minha coroa de glória. Meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado e acabou. Permaneça crendo e confiando no Senhor. E você tem motivos para dar glória a Deus todos os dias, por mais difícil que a situação esteja. Porque se você ainda está aqui, é porque não acabou. Em nome de Jesus, Deus tem o melhor preparado para você. Salmos, onde nós iniciamos, para nós também encerrarmos. Salmos de número 90, versículo 1, verso 1. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Tem cuidado de nós de geração em geração, Deus. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Minha querida, meu querido, Ele é Deus. Acima de tudo, acima de todas as coisas, Ele é Deus. Dando, Ele é Deus. Não dando, Ele é Deus. Ele fazendo, Ele é Deus. Ele não fazendo, Ele é Deus. Em tudo glorifique o nome do Senhor. Que Ele pode? Pode. Que Ele pode curar? Pode. Que Ele pode ressuscitar dos mortos? Pode. Que a oração tem efeito? Tem. Que milagre existe? Existe. Mas quando Deus quer. Para nós encerrarmos, me lembrei agora daquela passagem que o Senhor Jesus, Ele se encontrou com mais um necessitado, né? Porque o que mais existe é necessitado e necessitada, amém? E ali o Senhor falou para aquele homem: você crê? Você crê que eu posso restaurar a tua condição? Você crê que eu posso restaurar a tua visão? Você crê? Aí aquele servo que não conhecia o Senhor, mas que creu na palavra do Senhor, ele disse assim: Senhor, se Tu quiseres, eu creio. Ou seja, eu creio que o Senhor pode fazer, mas eu sei que o Senhor só vai fazer se o Senhor quiser. E se o Senhor não quiser, glórias ao Teu nome. Eu permanecerei te servindo, permanecerei te adorando, permanecerei confiando, permanecerei buscando. Essa tem que ser a atitude de um homem de Deus. Essa precisa ser a atitude de uma mulher de Deus, amém? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. A irmã Maria caiu aqui, tadinha. Segura, Maria. Irmã Maria? Peraí que caiu. Deixa eu ligar para ela para orarmos juntos. Oh, glórias ao nome do nosso Deus. Acho que ficou sem bateria. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar, pastora Tânia? Senta aqui do lado. Glória, glória ao nome do Senhor. Não precisa, pode ir. Fecha os teus olhos, aí nós vamos orar ao Senhor. A pastora Tânia vai dirigir essa oração, amém? Fecha os teus olhos aí, ore
Exalte e glorifique o nome do Pai, Senhor, Ele é Em digno. nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, mais uma vez nós agradecemos esse momento. Sim, Senhor. Nós agradecemos, Pai querido, Pai amado, Sim, pela Paizinho. Tua palavra. Nós te agradecemos, Deus de poder, Deus de glória, porque Carabassori Tu és o nosso andaralabachaias. Consolador. Tu és o socorro presente no dia da angústia. Tu és, porque papai. nós sabemos, Senhor, que há muitas famílias angustiadas nesse Oh, momento. Deus. Mas nós sabemos que Alcança Tu és cada o lar, Consolador. Nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Alcança cada família, Tu és, papai. Senhor, o Deus que alcança, Senhor, Oh, as aleluias. pessoas as quais necessitam ser alcançadas. Sim, Tu Senhor. és o Deus que consola aqueles corações que estão entristecidos, Oh, Paizinho, perdidos. traz o consolo Tu és mesmo o para Deus que cada lar, traz para a cada paz, que família, intercede Pai. todo entendimento, porque nós estamos vivendo, Senhor, dias que nós necessitamos da Tua paz. Pai querido, Pai amado, os dias são maus. Sim, Senhor. Senhor, os dias são maus, Sim, mas Deus. a Tua palavra é que nos fortalece. Obrigada, a certeza, papai. Senhor, que o Senhor está conosco. Aleluia, A sim, Deus, certeza nós que o Senhor cremos, é que Senhor. está no controle de todas, As coisas, É isso que Paizinho. nos Oh, fortalece, aleluia, meu Deus. aleluia. É um privilégio, Pai Obrigada, querido, Pai Jesus, amado. obrigada. Nós temos fôlego de vida para Obrigada, buscar a Tua papai. presença. Pai, há muitos que estão fracos, há Oh, muitos Deus, que estão renova as forças dos abatidos, teus servos, há muitos que papai. estão caídos, Restaura meu o ânimo, Senhor. restaura o vigor dos Levanta, teus Pai, ungidos. levanta, fortalece, Em nome Senhor, de aqueles Jesus. que se Sim, sentem Senhor. fracos. Carabassori Fortalece, Senhor, as andaralabachaias. famílias que estão Em nome de entristecidas. Jesus. Aqueles, meu Senhor, que não sabem o que Em fazer, nome porque na de verdade Jesus. ninguém sabe o que vai fazer. Mas a nossa confiança no Senhor Aleluia. é que nos direciona, é que nos fortalece a cada Aleluia, aleluia, dia. aleluia. Pai querido, Pai amado, ajude-nos, Senhor, Ajuda como mesmo, igreja, papai. a passar por esses Em dias nome maus, de Jesus. mas é os dias que antecede a alegria de vermos ao Senhor. Sim, Paizinho. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela Tua Carabassori palavra. andaralabachaias. Nós te glorificamos porque Tu és o Senhor Tu és, Pai, Todo-Poderoso. Tu és, te Deus, exaltamos, Tu és te o Deus que tem glorificamos, te controle de bendizemos. todas as coisas. Estás Tu acima és de o Deus tudo, que abre Senhor, está porta acima de onde não há todos. porta. Aleluia, Tu és Deus que aleluia. traz à existência aquilo que não Oh, existe. glória, glória, Pai, os dias é de glória. caos, mas o Teu poder, é o Teu poder que vai mover montanhas. Oh, nós cremos, Senhor, Pai, nós cremos, acrescente Deus. a fé no Teu povo. Em nome de Jesus. Acrescente, não deixe que desistam, Em meu nome de Senhor. Jesus. Não deixe que desacreditem, Sim, Pai Paizinho. querido, Pai amado. Não deixe, Senhor. Ah, papai. Não deixe, fortaleça Em o nome de Senhor. Jesus, fortalece Alegre mesmo, o coração, Pai. mesmo que haja Sim, tristeza. Deus, em nome de mas que Jesus. a alegria do Senhor é a nossa seja a força, força de Deus. cada um. Pai querido, Pai amado, nós te Aleluia. glorificamos Sim, Deus. nesta noite. Tu és digno. Eu te peço, Senhor, por cada Tu és vida que digno, eu tu vivo a és Tua digno, tu palavra, és digno, por cada Pai. familiar que por eles são representados, Sim, Deus, alcança por cada aquele, lar, alcança Senhor, cada que vai família que aqui ouvir está sendo também essa palavra representada, depois. Pai Em querido, nome de Pai Jesus, amado, alcança, Deus. eu te peço, Senhor, que a paz do Senhor que intercede Carabassori todo entendimento esteja com cada vida. Carabassori Que a alegria do andaralabachaias. Senhor esteja com Em cada nome de um, Jesus, Senhor. alcança. Pai, que rompe Sustenta a em nossa fé, fé, Senhor, a sustenta o cada nosso coração. ânimo, Deus. Pai querido, Não Pai permita que amado, venhamos mais nos uma vez eu desviar te nem para a peço, direita e nem para a console os esquerda, corações, Senhor, Mantenha os daqueles nossos que pés perderam, firmados na aqueles rocha, que que é o estão Senhor. chorando, Senhor, Sim, por um anjo Espírito querido. Santo, Tu ainda Pai, estás no nosso meio. toma, Traz Senhor, a consolo, nossa traz nação consolo a nas cada Tuas mãos. familiar, a cada coração, Toma, Deus, Pai. gentes queridos Toma a que nossa perderam nação, ali toma o os nosso seus. povo, Pai. Em nome de Abre Jesus, o nosso entendimento Paizinho. e nos alegre. Sim, nos papai, que toda ensine, ignorância Senhor, espiritual, a que toda viver ignorância dessa mental caia por diversidade. terra, em Pai nome de querido, Jesus. Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Oh, Jesus, eu te aleluia, agradeço aleluia. por esta noite. Eu te Obrigada, agradeço Senhor. pela Tua palavra. Obrigada, eu te Deus. agradeço pela internet, pelas lives que o Senhor tem dado oportunidade para que nós possamos Obrigada, ouvir. Deus, porque E eu te tens peço, Senhor, que o Senhor provido os continue meios. abençoando a cada Abençoa vida, mesmo, a cada Deus, de família. forma gloriosa, Pai, de que forma seja uma poderosa. semana de vitória. Sim, Deus. Que seja uma semana de bênção. conquista. Que seja uma semana onde seu nome possa ser glorificado Em nome de em Jesus. tudo, Em Senhor. nome de Jesus. Bendice a cada vida. Em nome É de isso que eu Jesus. te peço nesta noite. Em nome de E eu Jesus. já te agradeço, Glória, Pai. glória, Em nome glória. do Pai, do Filho e Em do nome de Espírito Jesus. Santo. Glória a Deus. Amém. Aleluias, aleluias. Louvado Glória a e Deus. bendito seja Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Louvado Maravilhoso e demais é poder estar seja na tua teu presença. Maravilhoso demais é poder te Exaltado adorar. seja teu nome. Graças nós te damos por tudo
tudo que é, Senhor, por tudo que tens feito, e te glorificamos por aquilo que ainda há de fazer. Nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti e ansiamos o dia, Pai, ansiamos o momento em que estaremos ao Teu lado, assentados contigo aí na glória, Paizinho. Sustenta a fé deste homem, sustenta a fé dessa mulher. Não permite, papai, que venha desanimar. Não permite que Satanás venha roubar. Em nome do Senhor Jesus, continua agindo em nosso favor. Não nos importamos com o que estão dizendo, com o que estão pensando. Nos importa, Senhor, é que nós cremos e confiamos. Se o Senhor quiser abençoar, o Senhor pode. Se o Senhor quiser abrir a porta, o Senhor tem poder. Se o Senhor quiser curar, se o Senhor quiser ressuscitar, se o Senhor quiser, Deus, restaurar, o Senhor pode. Mas se o Senhor não quiser, papai, permaneceremos te louvando, permaneceremos te buscando, permaneceremos te adorando, permaneceremos confiando, pois tu és Deus, tu és Deus, tu és Senhor, tu és Senhor. Aleluias, aleluias. Todos aqueles que Ori carabassuri andaralabashai. Pai, repreenda, Ori carabassuri andaralabai. Você pode glorificar ao Senhor no teu lar. Comece a agradecer a Deus. Agradece ao Senhor neste momento por tudo que você tem. Agradece ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. Glorifique ao teu Deus por tudo aquilo que Ele pode fazer. E declara com os teus lábios: Senhor, ainda que não quiseres, continuarei te adorando, continuarei te servindo, pois tu és Senhor. Oh, glória, glória. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Bom é o Senhor para aqueles que nele confiam. Amém? Agora, aqueles que nele não esperam, aqueles que nele não confiam, só temos que ter misericórdia. Mas bem sabemos o que está preparado para eles. E não porque sejamos melhores ou superiores, mas porque nós cremos. Amém? O justo viverá pela fé. Eu creio. Creia você também em nome de Jesus. Amém? Eu vou ministrar no grupo Guerreiras de Oração. Eu só não sei se amanhã, não me lembro se amanhã, dia 8 ou na terça, dia 9. Eu vou publicar aí no meu perfil. Se você puder e quiser acompanhar também, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu compartilho com você e aí é só você se conectar aí no meu perfil, no perfil do Guerreiras de Oração no momento da live. Estaremos juntos dando glória a Deus e aleluia. Quarta-feira nós estaremos juntos, se assim o Senhor permitir, se Ele não voltar até lá para mim ou para nós. Na quarta-feira, a partir das 19h30, dando glória a Deus e aleluia também, amém? Que Deus te abençoe, que abençoe o teu lar, a tua família, que como a pastora Tânia profetizou, você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória em nome de Jesus. Oh, aleluias, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as ricas comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus esteja e permaneça sobre a tua vida, porque toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, todo o domínio e majestade, independente do que digam e do que pensam, é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, aleluia.